Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Natália e vamos para mais uma aula do nosso Home Bio. O assunto de hoje é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre as doenças crônicas, né? E como sempre, eu faço aquelas perguntinhas para vocês, né? O que são essas doenças crônicas? Como elas são classificadas e quais as principais doenças crônicas? Então vamos lá, gente. As doenças crônicas, elas muitas vezes não são consideradas emergências médicas e elas são doenças de longo prazo, né? Que tem uma duração de longo prazo, 3 meses ou mais. Muitas vezes a vida toda. Normalmente, elas não oferecem perigo num primeiro momento. Então, como eu disse, elas não são emergências médicas. Mas elas podem ser extremamente sérias, causando até mesmo risco de vida, tá? Os sintomas delas, então, podem ser contínuos e muitas podem ser assintomáticas. Lembrando que esses sintomas contínuos são bastante incômodos e podem até diminuir a qualidade de vida da pessoa que tem a doença, né? E quando essas doenças são assintomáticas, geralmente ela vai se manifestar em perigos agudos e perigosos ou muito incômodos, tá? Ela então vai responder aí por aproximadamente 63% das mortes no mundo e no Brasil a taxa de mortalidade dessas doenças crônicas chega a 74%, tá? E lembrando também que elas podem ser classificadas em transmissíveis e não transmissíveis. Essas doenças, elas podem apresentar múltiplas causas. Então, estilo de vida, né? Que como assim a predisposição genética, ou seja, a pessoa já nasce, né, tendo maior probabilidade de ter aquela doença. Má alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, entre outros fatores, tá? Muitas doenças, ela não tem cura, tá? Em muitos casos, essas alterações provocadas acabam sendo irreversíveis. E o tratamento geralmente envolve a mudança no estilo de vida, né, do paciente. Ela é uma doença que o processo de cuidado tem que ser contínuo, então muitas vezes a pessoa tem que fazer acompanhamento a vida toda. Essas doenças, elas podem provocar incapacidades e deficiências nas pessoas que têm essa doença. E o acompanhamento de forma adequada vai possibilitar a sobrevida desse paciente com uma qualidade maior. E o Fevereiro Roxo é o mês da campanha de conscientização sobre as doenças crônicas. Então, gente, eu falei lá, né, agora um pouquinho que ela podia ser classificada em transmissível, não transmissível, mas ela também pode ser classificada em congênita e não congênita. Então, gente, quando a doença ela é congênita, a pessoa nasce com a condição ou então vai desenvolver essa doença, né, essa condição nos primeiros meses de vida. E como exemplo, a gente tem a fenilcetonúria, a espinha bífida e algumas cardiopatias que são congênitas. E não congênitas, são doenças que são desenvolvidas ao longo da vida e o processo de cura dessas doenças é lento ou até mesmo inexistente, como por exemplo câncer, a AIDS, o Alzheimer, o mal de Parkinson. E as doenças transmissíveis, né? Pode passar de uma pessoa para outra através de contato, como por exemplo com sangue e excretas da pessoa que está doente, né? Como por exemplo a AIDS. E a não transmissível, então, não vai causar nenhum malefício para uma pessoa saudável que tenha contato com uma pessoa doente, né? Como, por exemplo, o Alzheimer. Agora, eu vou falar para vocês algumas doenças, tá? As principais. Então, gente, começando aí pelo diabetes, que é uma síndrome metabólica que é causada pela falta de insulina, né? No caso, também pode ser causada pela dificuldade do hormônio atuar corretamente. E ela vai causar o aumento da glicose no sangue. A insulina, ela é produzida no pâncreas,
E quando é insuficiente, o corpo tem dificuldades de absorção. Ou então também pode ocorrer da insulina ter boa produção, mas ela acabar não agindo da forma correta. E ela é dividida por tipos: a pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Então, gente, a pré-diabetes é a predisposição para desenvolver a doença ali em estágio intermediário. E esse estágio está entre o saudável e a diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, o pâncreas então vai deixar de produzir insulina devido a uma deficiência no sistema imunológico. E o que acontece? Os anticorpos vão atacar as células produtoras de insulina. Eu falei disso no Homebio passado, na aula de doenças autoimunes. Então, gente, a diabetes tipo 1 é uma doença crônica e autoimune ao mesmo tempo. A diabetes tipo 2, ela vai ter aí a relação entre a diminuição da insulina e a deficiência da sua ação. Então, o paciente ele é resistente à insulina. E, por fim, a diabetes gestacional é quando a resistência à insulina tem um aumento significativo durante a gestação. Então, o nível de glicose durante a gravidez ele vai aumentar, mas ela pode desaparecer após o parto. Tem muitas mulheres grávidas que desenvolvem diabetes gestacional e acabam aí tendo a diabetes tipo 2, mas tem mulher que tem diabetes gestacional e depois ela desaparece com o nascimento, né, do neném. E o tratamento para diabetes vai consistir numa alimentação adequada, uso de medicamentos orais e injetáveis e o controle da glicose. Por que o controle da glicose? Para evitar oscilações durante o dia, porque a pessoa que tem diabetes pode acontecer do nível de glicose dela baixar muito e aí a pessoa acabar passando mal, sabe? Ficar mal. Então, gente, agora eu vou falar para você da hipertensão. A hipertensão é uma das doenças crônicas mais comuns e também está entre as mais perigosas, né? Os sintomas delas são bastante prejudiciais para a saúde do indivíduo. E como a hipertensão ocorre? Ela ocorre quando os vasos sanguíneos da pessoa são contraídos e acaba aí forçando o coração além da capacidade, além da funcionalidade normal dele. E os sintomas mais comuns são as dores de cabeça, tontura, mal-estar, formigamento dos braços. Lembrando, gente, que a pressão normal, né, ideal, é de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, tá? A diabetes, ela pode desencadear uma série de outros problemas, como AVC, infarto, doenças cardiovasculares. O tratamento ele é feito com medicamentos contínuos para regular a pressão e também a mudança de hábitos. E por que ela é tão perigosa? Porque, né, como ela pode desencadear AVC, infarto e doenças cardiovasculares, a pessoa pode morrer, né? A pessoa pode ter ali problema de hipertensão, infartar e morrer, sofrer um AVC e morrer. Por isso que é muito importante fazer o acompanhamento e o uso correto da medicação. Agora falando da asma, a professora aqui que vos fala sofre desse problema. A asma é uma doença muito comum, né? E o que é a asma? A asma é a inflamação das vias aéreas da pessoa, né? Onde os brônquios aí eles vão inflamar e vai reduzir a passagem de ar, né? Então, os sintomas são tosse, chiado, falta de ar, sensação do peito comprimido, né? A pessoa é muito difícil conseguir respirar, é bem chatinho assim. E de acordo com a OMS, existem mais de 200 milhões de asmáticos no mundo. Então é muita gente, né? Muita gente mesmo. E as causas, elas podem ser variadas, como poeira, pelo de animais, gripe, mofo, odores fortes, o frio, sabe? Ela é uma doença que tem que ser acompanhada, né, para evitar maiores danos, evitar ali que a pessoa tenha crises direto. O tratamento é feito com o uso de medicamentos contínuos à base de corticoide. Quando a pessoa tem crise, geralmente se usa medicamentos à base de salbutamol. Né? Geralmente aquelas bombinhas, né? Porque aí já melhora a respiração da pessoa quase que na hora.
Agora, falando da obesidade. A obesidade, ela é causada pelo excesso de gordura corporal. E como a gente sabe que a pessoa está num quadro de obesidade, né? A gente usa aí o cálculo do IMC, né? O famoso índice de massa corporal. E como que é calculado esse IMC? O IMC é calculado pelo peso da pessoa dividido pela altura dela em metros ao quadrado. Então, é peso dividido por altura em metros vezes a altura em metros, né? E a obesidade, ela pode ser dividida em graus, né? Sendo que a obesidade 1 é quando o IMC da pessoa tá entre 30 e 34,9 quilos por metro quadrado. A obesidade de grau 2 é quando o IMC da pessoa é de 35 a 40 quilos por metro quadrado. E a obesidade de grau 3 é quando é maior do que 40 quilos por metro quadrado. A obesidade pode ser causada por vários fatores, né? Como excesso de ingestão de calorias, problema de metabolismo, né? A pessoa tem um metabolismo lento, hereditariedade, então pessoas que têm vários casos de obesidade na família, ela é mais propensa a ter obesidade, o sedentarismo, ansiedade e entre outras causas de contextos emocionais e sociais. Por isso que é muito importante a gente não julgar uma pessoa obesa, né? Como, a pessoa é preguiçosa, a pessoa come demais. Não, tem inúmeros fatores que podem, então, causar a obesidade. Agora, falando do mal de Parkinson, é uma doença que afeta o sistema nervoso central e que causa tremores contínuos pelo corpo. Com o tempo, então, ela pode levar à perda progressiva do controle dos músculos e do equilíbrio, né? Ela tem uns sintomas mais suaves no início, né? Como tremores, lentidão dos movimentos e rigidez muscular. Quando o mal de Parkinson já está num estado avançado, a pessoa pode apresentar dificuldade para engolir, passos curtos, falta de expressão facial e a diminuição ou até mesmo a ausência completa de movimentos. O mal de Parkinson é uma doença que ainda não foi descoberta a cura, né? E o tratamento é feito com prevenção dos avanços dos sintomas, com medicamentos, fisioterapias e demais terapias associadas que vão ajudar aí a pessoa a exercitar o corpo e a musculatura. E agora, falando da fibromialgia, ela é uma doença que ela é predominante nas mulheres. Então, o número de casos de mulheres é muito maior do que de homens. Ela é uma doença que é caracterizada por longos períodos de dores no corpo, né? E essas dores acabam sendo maior nas articulações, nos tendões e em alguns músculos. Como eu falei, ela é predominante nas mulheres e a maior faixa etária em que ocorre essa doença é em mulheres entre 30 e 60 anos. Ela não tem, assim, uma causa específica, sabe? Mas a gente tem, então, fatores associados, né? Como a genética, infecções virais, doenças autoimunes, sedentarismo, trauma físicos e emocionais e estresses aí que podem acabar causando essa doença. E ela também tem alguns outros sintomas frequentes, né? Como fadiga, dificuldade para dormir por conta das dores, dor de cabeça, ansiedade. Em alguns casos, a pessoa pode até desenvolver um quadro depressivo. Hoje em dia, a gente também não tem uma cura para fibromialgia, mas a gente pode ter tratamentos para melhorar a qualidade de vida da pessoa acometida pela doença, usando medicamentos, praticando atividades físicas e também terapias cognitivas comportamentais. Porque esse tipo de terapia vai minimizar os sintomas e evitar que a pessoa acabe aí se tornando fisicamente incapaz. Por fim, eu vou falar do câncer. O câncer, na verdade, é um grupo de mais de 100 doenças
diferentes, né? E o câncer ele surge quando as células anormais do corpo começam a se multiplicar e crescer fora de controle. Porque geralmente, né, as células elas vão crescer e se dividir para formar novas células. Então, quando esse crescimento não é da forma esperada, o câncer aí vai se formar. E essas células anormais têm a capacidade de invadir outras partes do corpo, né? Então, quando a pessoa tem um câncer num determinado local e depois é descoberto um novo tumor, a gente fala que a pessoa teve metástase, né? Porque essa célula normal se deslocou pelo corpo e invadiu ali uma outra parte, né? Ela é uma das doenças crônicas mais comuns e ela tem causas diferentes, como por exemplo, hereditariedade, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o caso da Angelina Jolie, que retirou os seios porque a avó, a mãe e, se eu não me engano, uma irmã dela morreram de câncer de mama, e então ela tinha mais de 80% de probabilidade de ter também, né? O tabagismo também pode causar câncer, uso abusivo de álcool e exposição irregular a outros tipos de agente que são cancerígenos, né? Como a luz solar, o raio-x, produtos químicos, né, como defensivos agrícolas, entre outros. Os sintomas, eles vão variar de acordo com o tipo de câncer e onde esse câncer é localizado. Mas, geralmente, o câncer ele é uma doença, por mais que seja agressiva, assintomática. Quando o paciente já começa a desenvolver os sintomas, é sinal que o câncer já está num estado muito avançado e, muitas vezes, infelizmente, é irreversível. O tratamento, então, do câncer pode envolver a quimioterapia, né, que é a ingestão aí de medicamentos específicos para controlar e diminuir o tumor. A radioterapia, né, que são utilizadas ondas magnéticas, né, para então destruir essas células que estão se crescendo de forma anormal. E também a cirurgia, em que a pessoa vai fazer a retirada do tumor. Geralmente, a cirurgia, ela é associada com a quimioterapia e a radioterapia, tá? E era isso, gente, que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada mesmo pela atenção de vocês. Qualquer dúvida é só mandar aqui no chat. E até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau.